As águas do Jordão ainda escorriam pelos ombros de Jesus quando o céu se fechou. O momento de glória do batismo, com a voz do Pai e a descida da pomba, deu lugar a um silêncio esmagador. O mesmo Espírito que o apresentou ao mundo como o Filho amado, agora o impulsionava para onde ninguém gostaria de ir, a solidão brutal do deserto da Judéia. Por 40 dias e 40 noites, o deserto foi sua única companhia. O sol castigava de dia e o frio cortava à noite. Quando a fome atingiu o limite do corpo humano, a sombra da serpente se manifestou. Com algumas pedras áridas do deserto, a voz da serpente sussurrou: Se tu és o Filho de Deus, por que passar fome? Mande que estas pedras se transformem em pães quentes. Era o apelo ao estômago, a urgência do agora. Mas Jesus, com os olhos fixos na eternidade, ele respondeu com a força das Escrituras: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O primeiro golpe da luz sobre as trevas fora desferido. O cenário de repente muda das areias do deserto da Judéia para o topo do templo em Jerusalém. Abaixo, o abismo. Ao lado, o tentador citando os próprios salmos para enganar o Filho de Deus. Joga-te daqui, pois está escrito que os anjos te sustentarão nas mãos. Era o desafio ao ego, a busca por um espetáculo que provasse seu poder. Mas a resposta de Jesus veio como um trovão de sabedoria. Não tentarás o Senhor teu Deus. A confiança no Pai não precisa de provas, ela apenas existe. Por fim, o último lance. Do alto de uma montanha, todos os reinos da terra, com suas riquezas e exércitos, foram exibidos em um relance de glória humana. Tudo isso será teu, prometeu o inimigo, se apenas te prostrares e me adorares. O atalho para o trono sem passar pela cruz. Mas ali, a autoridade do Messias brilhou mais que o sol. Retira-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Derrotado pela verdade, o mal recuou para as sombras. O deserto, antes hostil, tornou-se um santuário. Anjos desceram do céu para servir aquele que, mesmo sendo Deus, venceu como homem. A prova de fogo terminou. O Messias estava pronto. Com a vitória sobre a tentação, Jesus retornou às margens do Jordão. Ele não era mais apenas o carpinteiro de Nazaré que João batizara. Ele era o Messias pronto para reunir sua família terrena. O sol começava a se deitar sobre as colinas da Judéia, quando João Batista, o profeta de olhar firme, avistou Jesus caminhando. Com um gesto de reverência, ele apontou para o Mestre e disse aos seus próprios seguidores: Vejam, ali está o Cordeiro de Deus. 2 jovens, André e João, sentiram um fogo estranho arder no peito. Movidos por uma curiosidade que não sabiam explicar, eles começaram a seguir Jesus à distância. Ao perceber os passos atrás de si, Jesus se virou. Seu olhar, profundo como o oceano e acolhedor como um lar, encontrou o deles. O que vocês buscam? Perguntou ele. Sem palavras para descrever o anseio de suas almas, eles apenas responderam: Mestre, onde moras? Naquela tarde, em uma conversa simples à beira do caminho, o primeiro laço foi formado. André, transbordando de alegria, correu ao encontro de seu irmão, Simão Pedro, com a notícia que mudaria o rumo de suas redes de pesca. Nós encontramos o Messias. Filipe e Natanael logo se juntaram ao grupo. Ainda não eram apóstolos enviados ao mundo. Eram apenas amigos descobrindo a luz, caminhando juntos de volta às terras da Galileia. A jornada os levou a uma pequena aldeia chamada Caná. O som de flautas e o riso de convidados enchiam o ar. Um casamento estava em festa. Jesus, sua mãe Maria e seus novos amigos celebravam a vida entre os seus. Mas, no auge da celebração, um sussurro de preocupação correu entre os organizadores. O vinho, símbolo da alegria das festas judaicas, havia acabado. Maria, com a intuição de quem guardava segredos divinos no coração, aproximou-se de Jesus. Ela não pediu um milagre. Ela apenas apresentou a necessidade. Eles não têm mais vinho. Jesus a olhou com ternura
sabendo que aquele pequeno gesto daria início à contagem regressiva para o seu sacrifício final. Mesmo assim, Maria disse aos servos as palavras que ecoariam por séculos: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 grandes potes de pedra, usados para a purificação. Encham-nos de água, ordenou Jesus. Os servos obedeceram, enchendo-os até a borda. Agora o comum tornou-se extraordinário. O que era água simples transformou-se no vinho mais requintado que aquela região já provara. Sem alarde, sem espetáculo, Jesus manifestou sua glória em um gesto de serviço e amor. Seus discípulos viram, e ali, entre o perfume do vinho novo e o sorriso dos noivos, a fé deles criou raízes. O carpinteiro de Nazaré acabava de mostrar que, em suas mãos, a escassez se torna abundância. A notícia do milagre em Caná ainda ecoava entre os discípulos quando a primavera trouxe a festa da Páscoa. Jesus subiu a Jerusalém, mas o que encontrou ao cruzar os portões do templo não foi o silêncio da oração, nem o perfume do incenso. O pátio sagrado, lugar onde as nações deveriam buscar a Deus, havia se transformado em um mercado barulhento e impiedoso. O som de balidos de ovelhas, o bater de asas de pombas presas em gaiolas e o tilintar metálico das moedas abafavam os hinos de louvor. Cambistas exploravam os pobres, transformando a fé em mercadoria e o altar em um balcão de negócios. Os olhos de Jesus, que antes brilhavam com ternura nas bodas, agora flamejavam com um zelo santo. Ele não proferiu palavras de imediato. Ele agiu. Juntando cordas que encontrou pelo chão, teceu um chicote. Não para ferir pessoas, mas para restaurar a ordem. Com um movimento de autoridade que paralisou o recinto, ele virou as mesas dos cambistas. O som das moedas batendo no chão de pedra ecoou como um julgamento. Ele abriu as gaiolas e expulsou os animais, limpando o caminho que levava à presença de Deus. Sua voz então rompeu o caos como um trovão. Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os líderes religiosos, perplexos com tamanha ousadia, o cercaram. Que sinal nos mostras para fazeres isto? Perguntaram eles, exigindo uma prova de sua autoridade. Jesus os olhou fixamente e lançou um desafio que nenhum deles poderia compreender naquele momento. Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os homens riram, pensando em pedras e argamassa que levaram décadas para ser erguidas. Eles não sabiam que Jesus não falava de colunas de mármore, mas do templo de seu próprio corpo, um prenúncio da vitória que ele alcançaria sobre a própria morte. A noite caiu sobre Jerusalém, mas o impacto dos atos de Jesus no templo ainda mantinha a cidade em vigília. Entre os líderes religiosos, um homem chamado Nicodemos, mestre da lei e membro do conselho, sentia sua alma inquieta. Ele via os sinais, ele ouvia as palavras. E algo dentro dele sabia que Jesus não era um mestre comum. Temendo o julgamento de seus pares, Nicodemos buscou Jesus sob o manto da escuridão. Rabi, disse ele, com a voz carregada de respeito e dúvida, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus não se perdeu em elogios ou títulos. Ele olhou através das vestes luxuosas de Nicodemos, direto para o seu espírito, e lançou uma verdade que o mestre da lei jamais ouvira. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, confuso, tentou compreender com a lógica humana. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode um homem entrar segunda vez no ventre de sua mãe? Jesus sorriu com a paciência de quem ensina a uma criança. Ele explicou que o novo nascimento não era da carne, mas do espírito. Algo invisível e poderoso como o vento, que sopra onde quer, e você ouve o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ali, Jesus revelou a Nicodemos a essência de sua missão na terra. Palavras que atravessariam os milênios e se tornariam a promessa definitiva de Deus para a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos saiu daquela noite transformado.
Ele viera buscar uma resposta intelectual, mas encontrou o caminho para a eternidade. O mestre da lei agora sabia. O reino de Deus não era sobre regras antigas, mas sobre um coração novo, batizado pelo amor do Pai. Após o acontecido, Jesus retornou às águas familiares da Galileia. Mas ele não buscava o descanso. Ele buscava o compromisso daqueles que carregariam sua luz quando sua jornada terminasse. Nas margens do lago de Genezaré, o sol da manhã iluminava o cansaço de Pedro, André, Tiago e João. Eles haviam passado a noite inteira lutando contra as ondas, lançando as redes repetidas vezes, apenas para retirá-las vazias. O silêncio do fracasso pesava sobre os ombros daqueles homens rudes. Enquanto lavavam as redes, Jesus se aproximou. A multidão o apertava, sedenta por suas palavras, e ele, usando o barco de Pedro como púlpito, ensinou sobre o reino de Deus. Quando terminou de falar, Jesus olhou para Pedro e deu uma ordem que desafiava a lógica de qualquer pescador experiente. Pedro, lançai as vossas redes novamente no mar. Pedro, exausto, hesitou. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Ele conhecia aquele mar, sabia que o tempo de pesca havia passado. Mas olhando nos olhos de Jesus, algo nele cedeu. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. O que aconteceu em seguida foi algo extraordinário. Assim que as redes tocaram o fundo, a água pareceu ferver. Milhares de peixes saltavam e se debatiam, enchendo as redes com tamanha força que o linho começou a romper. Os barcos, antes leves e vazios, agora afundavam sob o peso da provisão divina. Diante do impossível, Pedro caiu de joelhos entre os peixes, tomado por um temor sagrado. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, gritou ele, percebendo que não estava diante de apenas um mestre, mas do próprio Criador. Jesus, com um sorriso que transmitia paz e um propósito eterno, estendeu a mão para o pescador trêmulo. Não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. Naquele instante, o tempo pareceu parar. Pedro, André, Tiago e João olharam para trás, para os barcos cheios, para suas carreiras e para a segurança de suas vidas antigas. E então, eles fizeram a escolha que mudaria o mundo. Deixaram tudo. Abandonaram as redes, os barcos e as praias conhecidas para seguir os passos de um homem que lhes prometia não peixes, mas almas. Não prata, mas a eternidade. A caminhada oficial havia começado. Eles deixaram tudo para trás para seguir o mestre. Mas o caminho reservava um encontro inesperado. Alguém que o mundo desprezava, esperava por um milagre. O que acontecerá quando Jesus tocar o intocável? Descubra tudo no próximo episódio do canal Heróis da Fé, a Bíblia Animada. Até o próximo vídeo.